O universo tem 200 bilhões de trilhões de estrelas. Só na Via Láctea, existem estimativas de até 100 mil civilizações inteligentes que poderiam existir agora mesmo. E ainda assim, silêncio total. Fala pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai falar sobre uma das questões mais perturbadoras da ciência moderna. Se o universo é tão imenso e tão antigo, por que nunca encontramos nenhum sinal de outra civilização inteligente? Essa contradição tem nome. Chama-se paradoxo de Fermi. E as respostas possíveis são igualmente fascinantes e assustadoras. Se você curtiu o tema, já deixa o like antes de continuar. Tudo começa no almoço em 1950. O físico italiano Enrico Fermi, ganhador do Prêmio Nobel de Física, estava conversando com colegas sobre a possibilidade de viagem espacial. No meio da conversa, de repente, ele fez uma pergunta simples que ninguém conseguiu responder. Mas afinal, onde está todo mundo? Era uma pergunta aparentemente inocente, mas carregava dentro dela uma contradição enorme. E essa contradição ficou conhecida como paradoxo de Fermi. O raciocínio é o seguinte: a Via Láctea tem cerca de 200 bilhões de estrelas. Muitas delas têm planetas. Muitos desses planetas estão na zona habitável. A vida na Terra surgiu relativamente rápido depois que as condições ficaram favoráveis. Se isso se repetiu em outros lugares, deveriam existir civilizações muito mais antigas e avançadas que a nossa. A Terra tem 4,6 bilhões de anos. O universo tem 13,8 bilhões. Existem estrelas com 10 bilhões de anos de idade que têm planetas rochosos em zona habitável. Uma civilização que surgiu em torno de uma dessas estrelas teria bilhões de anos de vantagem sobre nós. Com esse tempo todo, poderiam ter colonizado a galáxia inteira. Até mesmo viajando a 1% da velocidade da luz, uma civilização poderia cruzar toda a Via Láctea em menos de 10 milhões de anos. Comparado com a idade do universo, isso é um piscar de olhos. E ainda assim nada, nenhum sinal, nenhuma visita, nenhuma transmissão de rádio detectada, nenhum artefato encontrado em lugar nenhum. O silêncio é absoluto e perturbador. Isso é o paradoxo de Fermi. Uma contradição entre o que a matemática sugere que deveria existir, e o que os nossos instrumentos realmente detectam. Então onde estão todos? Os cientistas propõem várias explicações para esse silêncio, e cada uma delas é mais inquietante que a anterior. Vamos explorar as principais. A primeira explicação é a mais reconfortante. Talvez a vida inteligente seja extremamente rara. Pode ser que a combinação de fatores necessários para a vida surgir e evoluir até a inteligência seja tão específica que a Terra seja, de fato, um caso único ou quase único no universo. Pesquisadores da Universidade do Texas propuseram que a presença de placas tectônicas, oceanos e continentes, juntos e estáveis por mais de 500 milhões de anos, seja essencial para o desenvolvimento de civilizações. E essa combinação pode ser extremamente rara nos exoplanetas que conhecemos. Isso é chamado de hipótese da Terra rara. Se ela estiver certa, somos um milagre estatístico no universo vazio. A segunda explicação é perturbadora: o grande filtro. A ideia é que em algum ponto da evolução de uma civilização, existe uma barreira quase intransponível, um filtro que quase ninguém passa. Pode ser a origem da vida em si, a transição para organismos multicelulares, o desenvolvimento da inteligência, ou algo que ainda está por vir. A questão assustadora é: esse filtro está no nosso passado ou no nosso futuro? Se está no passado, ótimo! A humanidade já o superou e somos uma das poucas civilizações que conseguiram chegar aqui. Mas se o grande filtro ainda está à frente de nós, pode significar que civilizações tecnológicas inevitavelmente se autodestruem antes de se tornarem interestelares. Por guerras, por colapso climático, por alguma tecnologia que cria algo além do seu controle. E se o grande filtro for a própria inteligência?
Terceira explicação: elas existem, mas não querem falar com a gente. Civilizações muito avançadas podem ter simplesmente decidido não entrar em contato. Como nós evitamos interferir em tribos isoladas da Amazônia, talvez civilizações avançadas observem a Terra à distância sem revelar sua presença. Isso é chamado de hipótese do zoológico. Somos animais num jardim zoológico cósmico, sendo observados sem saber. Outra variação dessa ideia é a hipótese da sombra escura, que propõe algo mais sombrio. Civilizações avançadas podem ativamente evitar revelar sua existência, porque sabem que civilizações ainda mais avançadas eliminam qualquer potencial concorrente antes que se torne uma ameaça. Um universo onde revelar sua localização é perigoso demais. Onde o silêncio é a única estratégia de sobrevivência. Onde cada civilização fica na escuridão com medo de ligar as luzes. Quarta explicação: elas existem, mas estão longe demais. A Via Láctea tem 100 mil anos-luz de diâmetro. Mesmo viajando à velocidade da luz, cruzá-la levaria 100 mil anos. E nada pode viajar à velocidade da luz. Sinais de rádio enviados por uma civilização a 50 mil anos-luz de distância levariam 50 mil anos para chegar. Uma civilização que começou a transmitir sinais há 1000 anos ainda não teria alcançado a maioria das estrelas da galáxia. O universo pode estar cheio de vida, mas separada por distâncias que tornam o contato praticamente impossível na escala de tempo de uma civilização. Quinta explicação, e talvez a mais filosófica: somos os primeiros. O universo pode ser jovem demais para ter produzido muitas civilizações avançadas. As primeiras estrelas eram quase que puro hidrogênio e hélio, sem elementos pesados suficientes para formar planetas rochosos. Foi preciso que gerações de estrelas nasceram, viveram e explodiram em supernovas para enriquecer o universo com carbono, oxigênio, ferro e os demais elementos da vida. Talvez a Terra esteja entre os primeiros planetas a ter as condições certas. E talvez nós sejamos uma das primeiras civilizações inteligentes a surgir nessa galáxia. Mas tem uma explicação que poucos falam e que é a mais sombria de todas. E se elas existiram, mas não existem mais? Civilizações tecnológicas podem ter um prazo de validade muito curto. A humanidade existe há 300 mil anos como espécie. Mas só nos tornamos tecnológicos há 200 anos. E em 200 anos já desenvolvemos armas nucleares capazes de nos exterminar, já alteramos o clima do planeta, já criamos inteligência artificial cuja trajetória ainda não controlamos completamente. Um professor da Universidade de Brasília colocou assim: quando uma forma de vida se torna inteligente, ela passa a ter uma vantagem enorme sobre todas as outras e monopoliza os recursos do planeta, o que pode levar à inviabilização da própria civilização. Se isso for uma lei universal, o universo pode estar repleto de ruínas de civilizações que chegaram até onde chegamos e depois desapareceram. E existe ainda a equação de Drake, formulada pelo astrônomo Frank Drake nos anos 60. Ela tenta calcular matematicamente o número de civilizações detectáveis na galáxia multiplicando vários fatores: a taxa de formação de estrelas, a fração com planetas, a fração habitáveis, a fração que desenvolve vida, a fração que desenvolve inteligência, a fração que se torna tecnológica, e por quanto tempo essas civilizações duram. O problema é que os últimos fatores são completamente desconhecidos. Dependendo dos valores que você usa, o resultado pode ser 1, ou pode ser 1 milhão. A equação mostra o que não sabemos mais do que o que sabemos. Em 1977, a NASA lançou as sondas Voyager 1 e Voyager 2 com uma placa de ouro contendo informações sobre a humanidade, nossa posição no universo e como somos fisicamente. Uma mensagem jogada no cosmos na esperança de que alguém um dia encontre. Até hoje, nenhuma resposta. Vale lembrar que o físico russo Nikolai Kardashev criou uma escala para classificar civilizações pelo uso de energia. Uma civilização tipo I usa toda a energia disponível em seu planeta. Uma tipo segundo usa toda a energia de sua estrela, como construindo uma esfera ao redor dela.
Uma tipo terceiro usa toda a energia da galáxia. O astrônomo Carl Sagan calculou que a humanidade está em 0,7 na escala, ou seja, nem chegamos a ser uma civilização tipo I. Civilizações tipo segundo ou terceira seriam detectáveis facilmente a distâncias enormes. Nunca detectamos nada parecido. Ou elas não existem, ou são muito mais raras do que qualquer cálculo sugere. O programa SETI, a busca por inteligência extraterrestre, monitora o espaço com radiotelescópios há décadas. Em 1977, o astrônomo Jerry Ehman detectou um sinal de rádio em comum que durou 72 segundos e veio da constelação de Sagitário. Era forte, focado e combinava com o perfil de um sinal artificial. Ele escreveu a palavra "Uau" na margem do papel de impressão. O sinal nunca mais se repetiu. Nunca foi explicado de forma definitiva. Até hoje é o candidato mais sério a sinal extraterrestre já detectado, e veio de uma região do céu onde não há nenhuma fonte natural conhecida capaz de produzi-lo. 49 anos depois, nenhuma resposta, nenhuma repetição, apenas o silêncio de volta. Nunca foi explicado. Então, onde estão os aliens? A resposta honesta é que não sabemos. Pode ser que estejamos sozinhos numa galáxia silenciosa. Pode ser que estejamos sendo observados. Pode ser que estejam lá, mas tão distantes que seus sinais ainda não chegaram. Ou pode ser que o universo seja um cemitério de civilizações que não sobreviveram ao próprio progresso. Cada resposta possível diz algo profundo sobre o que podemos ser e sobre o que podemos nos tornar. Mas o paradoxo de Fermi tem uma lição prática que vai além da astronomia. Se o grande filtro está no futuro, se civilizações tendem a se destruir antes de se tornarem interestelares, então a pergunta mais importante não é onde estão os aliens. É o que a humanidade vai fazer diferente. Guerras nucleares, mudanças climáticas, inteligência artificial descontrolada, pandemias. Cada um desses riscos pode ser um grande filtro. E pela primeira vez na história, temos consciência suficiente para tentar evitá-los. Talvez o silêncio do universo não seja uma mensagem de que estamos sozinhos. Talvez seja um aviso de que o caminho à frente é mais difícil do que imaginamos. E que sobreviver a ele por si só, já seria a maior conquista da história humana. Então, qual dessas explicações você acha mais provável? O grande filtro está no nosso passado ou no nosso futuro? E o sinal "Uau" foi mesmo de uma civilização alienígena? Me conta nos comentários, porque essa é exatamente o tipo de pergunta que não tem resposta certa, e é exatamente por isso que fascina a humanidade há décadas. Cada pessoa que comenta tem uma perspectiva diferente, e eu adoro ler todas. Eu leio todos os comentários. Se você chegou até aqui, obrigado de verdade. Se esse vídeo te fez pensar, deixa o like porque isso ajuda muito o canal a crescer e a continuar trazendo esses temas incríveis. Você já assistiu os vídeos sobre vida em Marte e sobre o Kepler 452b aqui no canal? Vai lá depois, porque os três se conectam perfeitamente. Se inscreve, ativa o sininho, a gente tem muita coisa boa vindo por aí. Até o próximo vídeo. E lembre-se, o universo é enorme demais para a gente ser a única coisa interessante nele. Tchau!